Fala aí, alunos, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo falando sobre agora um novo tema. E esse tema aqui que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo, ele é o que ele amarra os dois últimos conteúdos que nós vimos nos dois últimos vídeos. Então, se por um acaso houve muita dúvida, questionamento a respeito da aula anterior, dá mais uma olhadinha antes de você começar esse conteúdo ou o conteúdo do primeiro vídeo, que também estão todos entrelaçados. Então, para essa aula de hoje, você vai precisar dos dois componentes que já foi apresentado, para que possa haver uma compreensão muito maior e melhor a respeito desse item. Show? Então, nesse item nós vamos falar de there, seguido do to be, né? Agora vocês verão que o verbo to be ele vai ter uma outra funcionalidade aqui, dando um outro parecer aqui pra gente, né? Então, nessa situação aqui do there mais to be, nós não utilizaremos a palavra am. Nós somente utilizaremos o is e o are. Então, esse carinha aqui que nós vimos lá no verbo to be, nós não vamos utilizar nessa situação. Só utilizaremos o is e o are do verbo to be. Legal? Dando já início de cara aqui, já vimos a palavra there is, né? Quando a gente quer falar que há, existe ou possui alguma coisa. Eu vou talvez aqui melhorar ou simplificar a tradução. Então, there is tem a tradução de ter, haver ou possuir. E a gente vai utilizar somente o there is quando a gente está falando de singular. Olha só, né? E o there are, a gente vai utilizar ele também com a ideia de ter, haver e possuir. Só que dessa vez o there are, a gente utiliza ele no plural form. Legal? Então, there is, there are. Só que a gente fala isso aqui um pouquinho mais rápido, tá? There is, there are. There are. There are. Legal? Conecta esses dois aqui como se fosse uma única palavra. Indo de forma mais simples, vamos para a parte prática, né? E aí vocês podem ver, talvez, compreender muito melhor. Olha essa frase aqui, ó. There is a park in my city. E a tradução dessa frase é: tem um parque na minha cidade. Então, olha só, eu estou utilizando there is e estou falando apenas de um parque, um único parque. Esse A que está de vermelho aqui, ele é o que nós vamos aprender mais para frente, né? Significa um ou uma. Nós veremos no conteúdo que faz parte desse material do Book 1 de vocês, que é o Indefinitive Article. Eu não vou entrar nesse tema agora, porque senão vai trazer muita informação para vocês e é capaz de haver muita confusão a respeito desse tema. Mas nós vamos estudar isso aqui mais para frente ainda, legal? Um tema super simples também, por sinal. Então, there is a park in my city. Eu estou falando que há um parque na cidade. Por isso, eu devo utilizar o there is. Se por um acaso estou falando de mais de um parque, você já pode ver como é que funciona na frase de baixo. Nessa situação, eu tenho que utilizar o there are. Outro laço importante que nós temos aqui, ó, park, eu estou falando de um. Se eu falo de mais de um, então tem que amarrar o conteúdo com a quantidade que nós estamos tentando expressar em frases, né? Então, park e parks. Simples. Vou apagar aqui as traduções, já que uma vez que vocês já conhecem o que significa, e vou trazer essas frases para o meio, para a gente fazer a abordagem quando a gente quer desenvolver frase negativa e interrogativa. E olha só, para fazer frase em afirmativa, mais uma vez, você coloca o there, e aí só vai depender se é is e are. O que vai depender? Se você está mostrando um apenas ou mais de um. Se for um apenas, você vai utilizar o is. Se for mais de um, você vai ter que utilizar o are. Legal? Então, there seguido do to be, que pode ser is or are, e depois o complemento. E é interessante que agora o is e o are depende do complemento, né? Se eu estou falando de mais de um objeto, tá vendo aqui, ó? Até aqui, ó, o there is, o there seguido do is. O is é o meu to be, né?
e agora ele aguarda o complemento. Se o complemento só for um único objeto que eu quero demonstrar, então eu utilizo o is. Se for mais de um, o are. E se por um acaso, alunos, eu queira falar assim, não tem aeroporto em Barueri. A gente utiliza muito o there is, there are para fazer essas pequenas comparações de ter e não ter, né? Inclusive quando você está fora do país, você tem esse tipo de conversa, né? No Brasil não tem tal coisa. Nos Estados Unidos não tem brigadeiro, por exemplo, né? Então a gente faz esse tipo de comparação de ter e não ter. É uma pequena comparação simples, mas é sim uma forma de comparar de ter e não ter. Quando eu quero falar que não tem, olha só, conteúdo da nossa última aula. Vamos ter que colocar o not depois da palavra is e are. Isso lembra vocês alguma coisa? Se você já não está entendendo o que está acontecendo aqui, recomendo que volta no primeiro vídeo lá sobre o verbo to be, para que vocês possam entender do que o professor está querendo falar aqui, ó, né? Quando eu quero fazer uma frase negativa, eu tenho que pegar e colocar um not. De forma mais prática, vamos tentar fazer aqui, ó. There is not a park in my city. E agora eu estou falando que não tem um parque na minha cidade. Ou there are not parks in my city. Não tem parques na minha cidade. Legal? Só pelo fato de estar colocando not, já deixa a minha frase em interrogativa ou em negativa. Legal? Então, olha lá. Vamos fazer mais algumas frases de exemplos aqui para vocês poderem enxergar com mais claridez. Olha lá. There are airports em São Paulo. Olha só, estou falando que existem, ou há, ou tem aeroportos em São Paulo. Deixa eu colocar aqui, ó. Existem, ou há, aeroportos em São Paulo. Legal? Se eu quero fazer essa frase aqui no singular, there is an airport em São Paulo. Tradução: há um aeroporto em São Paulo. Show? Então, essa aqui é a diferença de uma para outra, é a questão de plural e singular. Tem algo errado aqui? Há aeroportos em São Paulo. Quando a gente quer transformar também, se eu tivesse aqui na frase de baixo, there is an airport em São Paulo. Se eu substituir assim para tem um aeroporto em São Paulo, dá no mesmo, tá? Tem um aeroporto em São Paulo. E de baixo e de cima a mesma coisa. Se eu colocar tem, também dá a mesma coisa. Legal? Esquisito, por que ele não... porque está em inglês. Não é isso que eu quero. Vamos lá. Uma outra frase. Vou tirar a tradução para que vocês já comecem a pensar. Uma vez que você já viu o que significa, então a coisa fica mais fácil. E depois para eu fazer frase negativa e interrogativa aqui. Se eu, por exemplo, faço uma pergunta para vocês aí, ó. Is there fruit in your house? Olha só. Tô perguntando aí pra vocês, ó. Isso aqui te lembra alguma coisa? Se não te lembra ainda, vale a pena dar uma olhada aqui, ó. Para a gente transformar frases em negativo, vocês viram que eu preciso usualmente colocar um not, né? Então, olha só. Deixa eu apagar isso aqui, daqui a pouco eu vou voltar nessa pergunta. Mas olha bem essa pergunta, ó. Is there fruit in your house? Isso vai fazer sentido daqui pra frente, ó. Então, there are airports em São Paulo. Se eu quiser transformar a frase em negativa, eu só preciso colocar o quê? O not na frente. There are not airports em São Paulo.
Lembra que o professor falou das abreviações? Você pega uma palavra e outra junto e forma uma só? Normalmente vocês verão assim, ó. There aren't airport in São Paulo. Ou there is not, né? Airport São Paulo. A gente pega o is e o not, junta e transforma em isn't. Então, there isn't an airport in São Paulo. Legal? Então, aqui tem aeroportos em São Paulo e aqui não tem aeroportos em São Paulo. Lembra que o professor também falou sobre transformar frases em interrogativa? Para fazer frases em interrogativa, ó, eu vou apagar essa negativa aqui para vocês poderem comparar de uma forma mais fácil. Ó. Olha só. Na afirmativa, eu tenho a palavra there, seguido do to be e o complemento. Para transformar numa pergunta, ó, eu pego o to be, coloco ele na frente da frase e depois eu coloco there. Então é só uma troca. Se você não entendeu, dá uma olhada aqui, ó, na forma prática. Olha lá, ó. Então minha frase está assim, ó. There is airport in São Paulo. Se eu quiser transformar em pergunta, ó, eu vou tirar a palavra are daqui, colocá-la lá na frente, ó, maiúscula. Are there airports in São Paulo? Não esqueça, gente, de fazer entonação. Afinal de contas, isso aqui é uma pergunta, viu, gente? Então, você tem que ter a entonação para fazer pergunta. A próxima, ó. There is an airport in São Paulo. Eu vou pegar esse is aqui, ó. Vou tirar ele daqui. Vou colocar lá na frente, ó. Is there airport in São Paulo? Tem aeroporto em São Paulo? Legal? Então, afirmativa, eu coloco as palavras do there. Eu coloco lá o there, seguido do to be e o complemento. Para fazer em negative, eu preciso colocar o there, seguido do to be, mais o not e depois o complemento. E para fazer pergunta, eu começo a minha frase com o to be, depois o there e por fim o complement. Então, muita atenção aí. E aí, lembra que o professor colocou para vocês aqui uma perguntinha? Eu vou retomar essa pergunta aqui para que vocês possam responder. Sempre que houver a opção de sim e não, sempre vai haver uma pergunta. Olha lá, ó. Is there fruit? Is there fruit in your house? Tô perguntando aqui, ó. Tem fruta na sua casa? Ou tem uma fruta, né? Na sua casa. Então, essa é a tradução. Is there a fruit in your house? Você tem duas formas de responder isso. De uma forma mais inteira, mais extensa, e uma forma mais reduzidinha, uma forma mais curtinha, tá? Olha lá. Primeiro vamos ver a forma mais extensa, né? Yes, vírgula, there is a fruit in my house. Sim, tem uma fruta na minha casa. Ou você pode fazer a forma mais curtinha. Yes, vírgula, there is. Sim, tem. Então, você tem duas opções, né? Tem uma fruta na sua casa? Então, essa aqui é a resposta em afirmativa. Vou deixar até de verdinho aqui, ó. Então, nessa resposta afirmativa, você tem duas formas de responder. De uma forma mais extensa, né? Tem uma fruta na sua casa? Sim, tem uma fruta na minha casa. Ou, sim, tem. Então, vou até pular a linha para que vocês vejam de forma mais inteirinha. Então, as duas respostas estão na afirmativas, respondendo essa pergunta minha que está aqui em cima, né? Só que se sua resposta for negativa, aí vai ser assim, ó. No. Primeira resposta inteira, tá? Mais extensa. There isn't. Lembra do isn't? Pega o is e pega o not, junto e forma essa palavra. There isn't a fruit in my house.
não, não tem fruta na minha casa. Ou só, no, there isn't. Ele marcou ali um errinho, eu acho que até sei o que é. É o T, né? Legal? Ponto final. Então, tem fruta na sua casa? Sim, tem fruta na minha casa. Ou só, sim, tem. Se a sua resposta for negativa, tem fruta na sua casa? Não, não tem fruta na minha casa. Ou não, não tem. Legal? Se eu pergunto, por exemplo, no plural, olha como é que fica. Are there fruits in your house? Tem frutas na sua casa? Olha como é que fica agora. Então, tem fruta na sua casa? A sua resposta, se for uma resposta extensa, será assim, ó. Yes, vírgula, there are. There are fruits in my house. Agora, se for uma resposta mais curtinha, yes, vírgula, there are. Ponto final. Caso a sua resposta for negativa para essa pergunta aqui, então vai ser assim, ó. No, there are not. Lembra do are not? A gente pega os dois e junta e transforma em aren't. No, there aren't fruits in my house. Legal? E a forma mais curtinha, no, vírgula, there are. Então sempre há duas formas de vocês responderem, de uma forma mais extensa ou de uma forma mais curtinha. Já estou mostrando essas duas para vocês, para que vocês já tenham conhecimento. Só que, lembra quando a gente aprendeu o verbo to be, nós vimos o presente e o passado? E é possível a gente fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, existe muita gente que é da nossa turma e que mora na cidade de Barueri há muito, muito tempo. E sabe do que tem, o que tinha, o que havia, o que não tem mais. Até coisas, por exemplo, que estão na nossa casa. Por exemplo, se eu quero perguntar se tinha chocolate na sua casa, então, olha só, havia, tinha, possuía chocolate na sua casa? Então, vou mudar a pergunta aqui, ó. Se a gente viu aqui que no presente a gente precisa de am, are e is, ou de is e are, para transformar no passado, o is vai mudar para o que mesmo? Was, e o are vai mudar para were. Professor, não sei do que você está falando. Vídeo 2, e esse vídeo vai falar sobre o passado do verbo to be, was e were. Legal? Voltando aqui, ó. Então, se eu respondo assim, there was, agora vai ser assim, ó. Tinha, havia ou possuía. E there were também, vai ter a mesma coisa. Tinha, havia ou possuía. A diferença de there was, vai falar isso no singular. E there were, vai falar isso no plural. Aqui já o errinho do professor. Legal? Então, essa é a grande diferença entre os dois. E agora, ó, vamos de uma forma prática ali, diretamente de forma prática. Se eu pergunto assim para vocês, was there chocolate? Vou mudar aqui, tá? Chocolate in your house? Tinha, havia, existia chocolate na sua casa? Então vou mudar a pergunta aqui, ó. Tinha um chocolate na sua casa? Was there a chocolate in your house? Was there
a chocolate in your house? E a sua resposta, ainda assim, vocês podem responder de duas formas. Yes, there was a chocolate in my house. Ou vocês podem responder assim, de uma forma mais curtinha. Yes, there was. Professor, mas quando responde de forma curta, não dá a impressão que eu estou sendo grosso? Não dá não. Nem precisa se preocupar com isso, tá? Normalmente é assim que eles respondem de forma curtinha, legal? Se for negativa, olha lá, ó. Was there chocolate in your house? Tinha chocolate na sua casa? E você quer responder de forma negativa, ó. No, there was not. Lembra que quando a gente viu na aula 2 que eu pego o was e o not juntos os dois e formo uma palavra só? A palavra vira o que mesmo? Wasn't. Professor, não estou lembrando disso. Volta no vídeo 2, dá uma olhadinha que lá está essa informação. Então, no, there wasn't chocolate in my house. Não tinha, não havia, não existia um chocolate na minha casa. Ou você pode responder de forma mais curtinha. No, there wasn't. Legal aqui? E se eu quero perguntar no plural? Are there chocolates? Eita! In your house, havia ou tinham chocolates na sua casa? E aí você responde assim, ó. Yes, there were... Opa, faltou um W ali. Were chocolates in my house. E aí você está respondendo. Sim, tinha, havia, existia chocolates na minha casa. Yes, there were chocolates in my house. Se sua resposta ainda também pode ser uma resposta curtinha, né? Yes, there were. Sim, havia. Ou sim, existia. Ou sim, tinha. Legal? Tinha o quê? Chocolates na minha casa. E se sua resposta for negativa, no, there were not. Lembra que a gente faz com were not? Pega o were not, juntam e forma uma palavra só. E essa palavra vai se transformar em weren't. Weren't. Palavra bem chatinha, né? Tem que praticar a pronúncia até sair certinho. No, there weren't chocolates in my house. Não havia chocolates na minha casa. Ou, de forma mais curtinha, no, there weren't. Não haviam. Legal? Então, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Eu vou passar uma atividade. Além de vocês receberem esse arquivo, eu vou passar para vocês ainda uma atividade relacionada a esse tema, para que vocês possam praticar de mudança de afirmativa para negativa e preenchimento de espaços em brancos, para que vocês melhorem esse conceito. Legal? Então, espero que vocês se recuperem disso aí, a gente fique bem logo, e logo a gente volta para as nossas aulas presenciais. Bacana? Não deixe de praticar, não deixe de ter acesso ao conteúdo, para que vocês não voltem muito cru, muito perdidos nas aulas de inglês. Bacana? Vejo vocês então numa próxima. Fui!